Vamos lá para mais uma aula, tá? Hoje a gente vai falar de um dos tópicos que ficou faltando a gente falar na aula anterior, que foi Teorema do Valor Médio para integrais. E vamos falar de integrais indefinidas e o primeiro método de integração, primeira técnica de integração que a gente vai utilizar, que é a técnica da substituição, tá bom? Que é uma técnica importante para a gente poder encontrar primitivas de funções não tão elementares quanto as que a gente já estava trabalhando anteriormente, tá? Então lembra que a gente estava encontrando primitivas de funções que a gente já sabia, né? Você tinha derivado uma função, você obtinha uma outra função, então automaticamente você já sabia a primitiva. Agora a gente vai dar algumas funções um pouquinho mais difíceis, complexas de você achar a primitiva, mas com a técnica da substituição você vai tentar transformar elas em algo mais fácil que você vai conseguir primitivar, tá? Então essa é a ideia da substituição e na aula que vem a gente vai falar de integração por partes, que é uma das técnicas mais usadas, né, mais famosa. E se der tempo a gente fala também de integrais trigonométricas na aula que vem. Começando por integrais indefinidas, né? O que são integrais indefinidas? Até então a gente só trabalhou com integrais definidas. O que é uma integral definida? É aquela integral que tem os limites de integração, tá? E aí a gente diz que quando a gente representa a integral de uma função sem os limites de integração, a gente está querendo simplesmente determinar uma primitiva da função, ou a família de primitivas da função. Tá? Então a integral sem os limites de integração, que a gente vai chamar de integral indefinida da função f de x, é a família de primitivas dessa função f. Simplesmente isso, tá? É só uma maneira da gente representar as primitivas das funções. Então, por exemplo, se eu pedir para você determinar a integral de seno de x sobre cosseno ao quadrado de x dx, eu estou te pedindo para você determinar a primitiva dessa função, da função seno de x sobre cosseno ao quadrado de x. E qual que é uma primitiva dela? Quem é uma primitiva da função seno de x sobre o cosseno ao quadrado de x? Como que você faria para encontrar essa primitiva? Qual é a função que quando você deriva você obtém essa? A primitiva é isso, né? Você tem que encontrar uma outra função e quando você deriva essa outra função você obtém essa função aqui. De cara, assim, se você tentar, de cara, pode ser que você não consiga. Então, quando a gente não consegue, você pode tentar mexer na tua função e ver se você encontra algo que você tenha mais familiaridade, né? E uma coisa que a gente pode fazer aqui, a gente pode fazer isso aqui, ó. Eu posso quebrar esse cosseno ao quadrado e escrever assim, ó. Isso aqui é 1 sobre cosseno vezes seno sobre cosseno. Posso ou não posso? Posso, né? Porque a qualquer momento que eu quiser eu posso multiplicar os numeradores e multiplico os denominadores. E eu volto para cá. E isso aqui, como é que a gente pode reescrever isso? Quem que é 1 sobre cosseno? Secante, certo? E seno sobre cosseno? Tangente. E quem que é uma primitiva da função secante vezes tangente? Qual é a função que quando você deriva, você obtém secante vezes tangente? Secante. Né? A derivada da secante é secante vezes tangente. Então, essa integral indefinida, ela é dada por isso. Secante de x mais a constante de integração. Não esquece. Né? Porque aqui agora eu tenho que colocar a constante, porque eu estou representando todas as primitivas dessa função aqui. Tá bom? E todas as primitivas da função seno sobre cosseno ao quadrado são da forma secante de x mais uma constante real. Tudo bem? Então, a partir de agora, quando você vir uma integral sem os limites de integração, é porque nós estaremos trabalhando com integrais indefinidas. Tá bom? Então, essa é a ideia que a gente vai utilizar.
Bom, vamos lá para valor médio de uma função. Tá? Vamos definir o que é o valor médio de uma função. O valor médio de uma função em um certo intervalo, AB, intervalo fechado, é dado por 1 sobre o comprimento do intervalo, 1 sobre B menos A, vezes a integral definida no intervalo AB da função f. Tá? Então, valor médio, a gente vai escrever assim, o valor médio de f no intervalo AB é 1 sobre B menos A vezes a integral de A até B de f de x dx. Professor, por que isso? Por que a gente define o valor médio dessa maneira? Calcular o valor médio de uma função, imagina que por enquanto não é uma função. Imagina que é um conjunto de dados, um conjunto discreto de dados, uma quantidade de dados finita. Se você quer calcular o valor médio dessa quantidade de dados, o que você faz? Você tira a média aritmética. Não é isso? O valor médio de um conjunto finito de dados é a média aritmética desses dados. Tudo bem? Agora, eu estou tentando calcular o valor médio de uma função em um certo intervalo. Uma função, vamos tomar uma função contínua, obviamente, em um certo intervalo. Essa função, ela assume infinitos valores nesse intervalo. Como é que você vai calcular a média aritmética de uma quantidade infinita de valores? Não sei. Mas a gente pode usar a ideia da integral de Riemann para verificar se a gente consegue fazer algo nesse sentido, tá? Então, olha só. Imagina que aqui você tem uma função definida, uma função contínua definida em um certo intervalo, AB, tá? E aí, o que a gente quer calcular é o valor médio dessa função. Eu não sei quem é o valor médio dela, tá? Vamos supor, sei lá, que o valor médio está aqui assim, ó. Isso aqui vai ser o valor médio da função. Que, por enquanto, ela pode ou não assumir esse valor. Né? Porque lembra que quando você tem um conjunto de dados, você calcula a média aritmética desse conjunto de dados, pode ser que essa média não esteja no conjunto de dados. Né? Vamos tomar aqui, por enquanto, a mesma ideia. Vou tentar calcular o valor médio dessa função, pode ser que esse valor médio a função não assuma. Mas daqui a pouco a gente vai ver que ela obrigatoriamente vai ter que assumir esse valor, tá? Que vai ser o teorema do valor médio. Como é que a gente faz para calcular esse valor médio, né? Como é que a gente faz para calcular esse valor médio? A gente vai usar a mesma ideia que a gente utilizou na integral de Riemann. Tá bom? Eu não vou conseguir calcular a média aritmética de todos os valores, porque eu tenho uma quantidade infinita de pontos. Né? Mas o que a gente pode fazer é tentar particionar esse intervalo. Então, eu vou particionar esse intervalo em subintervalos de mesmo comprimento, para facilitar a nossa vida. Tá? Então, eu vou particionar aqui esse intervalo AB em n subintervalos de mesmo comprimento. Se é n subintervalos, tem uma quantidade n de subintervalos, então, cada intervalo de mesmo comprimento ΔX, ele vai ter esse comprimento aqui, ó. É o tamanho total do intervalo AB dividido pela quantidade de intervalos, de subintervalos. Tudo bem? Então, cada pedacinho desse aqui, ó, ΔX, vai ter aquele comprimento. Aí, o que a gente fazia lá na integral de Riemann? Em cada subintervalinho, a gente tomava um ponto amostral. Lembra? Que era aqueles lambdas is, né? Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Eu vou tomar aqui, ó, o lambda 1, aqui o lambda 2, aqui o lambda 3, e assim por diante. Aqui o lambda i, aqui um lambda n. Eu vou tomar n pontos amostrais e vou calcular a imagem da função em cada um desses pontos. Vou calcular a imagem da função em cada um desses pontos amostrais. Tudo bem? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a média aritmética desses pontos amostrais, dos valores desses pontos amostrais pela função f. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, vou calcular a f de lambda 1
mais a f de lambda 2, mais a f de lambda i, mais a f de lambda n. Tudo isso dividido por n. Não é assim que a gente calcula a média aritmética? Você soma e divide pela quantidade. Então, estou somando todos esses valores, estou dividindo pela quantidade que é n. Tudo bem? Só que quem é n? Bom, eu sei que ΔX é o comprimento do intervalo sobre n. Então, eu posso dizer que o n, se eu jogar o n para cá e o ΔX para cá, ele é b menos a sobre ΔX. Concorda? E aí eu vou pegar esse camarada aqui e vou substituir bem aqui. Vai ficar assim, ó. Isso aqui eu posso escrever em termos de somatório. Posso ou não posso? Posso escrever isso aqui assim, ó. Somatório com i variando de 1 até n de f de lambda i ΔX. ΔX ainda não. ΔX ainda não apareceu. Deixa eu colocar primeiro assim, só para não complicar a vida de vocês. Já já eu escrevo em termos de somatório. É isso aqui, dividido por n, que é b menos a sobre ΔX. Aí agora sim, ó, eu tenho uma divisão de frações, eu conservo a de cima e multiplico pela de baixo invertida, né? Então vai ficar assim, ó, f de lambda i 1 mais f de lambda 2 mais f de lambda n, tudo isso vezes ΔX sobre b menos a. Tá dando para acompanhar? Ok? Estou conservando a de cima e multiplicando pelo inverso da de baixo, que é uma divisão de frações. Tá bom? Então esse ΔX vem multiplicando essa soma. E o b menos a fica aqui embaixo. E aí agora sim, eu posso reescrever isso aqui dessa seguinte forma. 1 sobre b menos a vezes o somatório, quando i varia de 1 até n, de f de lambda i vezes ΔX. Tá bom? Essa daqui é a média dos valores da função nos pontos amostrais. Ok? Alguma dúvida até aí? Então, a gente pode dizer que essa soma ela é uma aproximação para o valor médio da função, caso ele exista. Tá bom? Só que como a função é contínua, observa, isso aqui, a gente sabe o que é. Isso aqui é uma soma de rima. Isso aqui é uma soma de rima. Somatório, f de lambda i, ΔX. Isso aqui é uma soma de rima, como nós já definimos. Tá bom? Então, o valor médio dessa função, ela vai ser o limite dessa soma, quando n tende a mais infinito. Lembra que lá na soma de rima, a gente também pega a quantidade de intervalos, de subintervalos e manda isso aqui para mais infinito, né? E vai ver se esse limite existe. Aqui vai ficar 1 sobre b menos a vezes esse somatório. I variando de 1 até n, f de lambda i, ΔX. Tudo bem? Como a função é contínua, tem aquele teorema lá que diz que esse limite existe. E, portanto, esse limite aqui, isso aqui é constante, isso aqui sai do limite. Esse limite, o limite desse somatório, é exatamente a integral da função, no intervalo AB. Tá? Então, a gente vai dizer que o valor médio dessa função, ele é 1 sobre b menos a, 1 sobre b menos a, vezes a integral no intervalo de a até b da função f de x, dx. Que é a definição que nós tomamos lá na frente. Mas nós definimos aquilo daquela maneira por conta de toda essa ideia. Tá bom? Então, quando nós quisermos calcular o valor médio de uma função contínua em um determinado intervalo, a gente calcula isso aqui, 1 dividido pelo comprimento do intervalo, vezes a integral de a até b, os extremos do intervalo da função que nós estamos trabalhando. Tá bom? Alguma dúvida? Então, por exemplo, encontre o valor médio da função f de x igual a 1 mais x ao quadrado no intervalo de menos 1
até 2. Como é que a gente calcula o valor médio dessa função aí? Deixa eu anotar aqui. A função f, ela é 1 mais x ao quadrado. E o intervalo é o intervalo fechado de menos 1 a 2. Tá? Então, o valor médio dessa função vai ser dado por isso. É só substituir, gente. Não tem segredo. Tá? Então, o valor médio de f vai ser 1 sobre o comprimento do intervalo, ou seja, b menos a. Então, vai ficar 2 menos o menos 1. Não pode errar sinal. Tá? Então, 2 menos o menos 1. Esse é o a, esse é o b. Vezes a integral de a até b de f de x dx. É só calcular isso aí. Tá bom? Então, o valor médio dessa função vai ser, isso aqui dá mais, então vai ficar 1/3, vezes uma primitiva de 1, x, primitiva de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3, isso aqui variando no intervalo de menos 1 a 2. Tá? Então, esse valor médio aqui vai ser 1/3, vezes, no 2, que vai ficar 2 mais 2 ao cubo sobre 3, menos, no menos 1, isso aqui vai ficar menos 1, mais menos 1 ao cubo sobre 3. Tá? Então, fica isso aí. Então, isso aqui vai ser igual a 1/3, vezes, aqui dá 8/3, tá? Então, fica 2 mais 8/3. Aqui fica mais 1, e aqui fica menos 1/3, com menos daqui fica mais 1/3. Tá bom? Então, isso vai dar 1/3, vezes 8/3 mais 1/3 dá 9/3, que é 3. 9 sobre 3 é 3. Então, fica 2 mais 1, 3, com mais 3, 6. 6 por 3, 2. Então, o valor médio da função é 2. Pronto. Ok? Então, não tem nenhum segredo aí para você calcular o valor médio de uma função contínua em intervalo fechado, tá? É só substituir nessa expressão aí. Alguma dúvida? Sim ou não? Não? Oi? Como é? Não, intervalo aberto aí não faz sentido, né? Porque você está excluindo os extremos. Aí, para você calcular a integral definida, você precisa que esses limites de integração estejam no intervalo. Tá bom? Bom, encontre o valor médio dessa funçãozinha aqui, ó. F de x igual a x vezes z elevado a menos x ao quadrado no intervalo de 0 a 5. Tá? Então, o valor médio dessa função vai ser 1 sobre o comprimento do intervalo, 5 menos 0, tá? Vezes a integral definida de 0 a 5 dessa função, x vezes z elevado a menos x quadrado dx. Então, o valor médio dessa função vai ser 1 sobre 5 vezes, agora me diz quem é uma primitiva dessa função. Primitiva de x vezes z elevado a menos x ao quadrado. Qual é a função que quando você deriva, você obtém aquela função lá? Vamos lá, vamos pensar. Qual é a função? Pensa. Tem que encontrar uma função que quando você deriva, você obtém essa. Chuta, pelo menos chuta aí. Qual era o teu primeiro palpite? Hã? Fala alto. Um monte de gente cochichando com um colega do lado, mas ninguém fala. Hã?
menos e menos x quadrado sobre 2. Tá certo ou não tá, gente? Tá certo ou não tá? Se você derivar essa função, você vai obter essa? Bora ver. Menos e elevado a menos x ao quadrado sobre 2. Vamos derivar essa função. Menos 1 sobre 2 é constante, então eu vou deixar bem aqui, ó. Tá? Vezes. Qual é a derivada de e elevado a menos x ao quadrado? É a própria. Só isso? Não. Vezes o quê? A derivada de... Ai, caramba. Chiou de novo aqui o negócio. A derivada de menos x ao quadrado. Qual é a derivada de menos x ao quadrado? Menos 2x, porque a gente tem que usar a regra da cadeia. Certo? Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Esse menos com esse menos dá mais, esse 2 com esse 2 a gente cancela. Então, isso aqui vai ficar 1 vezes x dá x, vezes e elevado a menos x ao quadrado. Muito bem. Então, uma primitiva dela é essa daqui mesmo. Ok? Professor, como é que eu vou ver isso? Visão além do alcance. Treino. Essa é uma primitiva que a gente pode dizer que é uma primitiva imediata. Tá bom? Mas a gente poderia também, a gente vai ver daqui a pouco, a gente poderia resolver essa primitiva por substituição. Tá bom? A gente poderia chamar de uma outra variável esse menos x ao quadrado. Mas daqui a pouco a gente chega lá. Então, agora a gente tem que calcular isso aí. Então, isso aqui vai ficar 1/5 vezes... Esse menos 1 sobre 2 eu posso tirar daqui, tá? Então vai ficar assim, ó. Menos 1 sobre 10 logo, né? Para ficar mais fácil. Menos 1 sobre 10 vezes e elevado a menos x ao quadrado, variando de 0 a 5. Tá bom? Porque esse menos 1 sobre 2, eu posso pôr ele em evidência quando eu fizer a variação da primitiva nesses extremos, tá? Então o valor médio vai ficar... O valor médio vai ficar menos 1 sobre 10 vezes, aí no 5 vai ficar e elevado a menos 5 ao quadrado, menos, no 0 vai ficar e elevado a menos 0 ao quadrado. Então esse valor médio vai ser menos 1 sobre 10 vezes, aqui vai ficar e elevado a menos 25, e aqui é e elevado a 0, que dá 1. Aí eu posso só fazer aqui a inversão desse sinal para ficar bonitinho, então fica 1 sobre 10 vezes 1 menos e elevado a menos 25. Tá bom? Então esse aqui é o valor médio da função f igual a x vezes e elevado a menos x ao quadrado no intervalo de 0 a 5. Ok? Alguma dúvida? Não? Beleza. Então, vamos lá para o teorema do valor médio. O teorema do valor médio, ele meio que simplesmente te diz que se a função for contínua em um certo intervalo, então vai ter um número, um ponto do domínio da função no intervalo AB, tal que a imagem desse ponto é igual ao valor médio da função. É simplesmente para dizer que a função assume esse valor médio que a gente está calculando. Porque, a priori, poderia ser que a função não assumisse esse valor. Mas esse teorema nos garante que a função assume esse valor em algum ponto do intervalo AB. Tudo bem? E aí a gente pode reescrever f de c é igual a 1 sobre b menos a vezes a integral. Então, eu posso pegar esse b menos a e passar para cá multiplicando. Eu posso reescrever assim, ó. Pode dizer que a integral da função, de a até b, é igual a f de c vezes b menos a. Tá bom? Esse é o teorema do valor médio para integrais. Ok? Alguma dúvida? Olha só, por exemplo. Use o TVM, use o teorema do valor médio para integrais na função 1 mais x ao quadrado no intervalo de menos 1 a 2. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a gente tem que achar aquele ponto C. Qual é aquele ponto C
que a função assume o seu valor médio nesse intervalo. Tá? Então, f de x é igual a 1 mais x ao quadrado no intervalo de menos 1 a 2. Vocês lembram que no exemplo anterior a gente calculou o valor médio dessa função nesse mesmo intervalo? Lembra? Quanto que deu o valor médio? 2. Certo? O valor médio tinha dado 2. Então, o que a questão quer que a gente faça é encontrar qual é o valor de C, o f de C, que vai ser igual ao seu valor médio. Ela quer qual é esse valor aqui, ó. Tudo bem? Qual é esse ponto C? Então, eu tenho que pegar o C e substituir na F. Então, aqui vai ficar 1 mais C ao quadrado. Só que tudo isso aqui a gente já fez essa conta. Eu não vou fazer de novo. Essa conta deu 2. Certo? Então, isso aqui tem que ser igual a 2. Então, C ao quadrado tem que ser igual a 2 menos 1. Portanto, C tem que ser igual a mais ou menos 1. Tirando a raiz quadrada, né? Então, C vai ser igual a mais ou menos 1. Tudo bem? Essa daqui ficou muito direta, por quê? Porque previamente nós já calculamos o valor médio. Se você não soubesse qual era o valor médio da função, você ia ter que calcular isso aqui. Tudo bem? Quando você olhar para o gráfico dessa função, você obtém isso aqui, ó. A função 1 mais x ao quadrado, como que é o gráfico dela? Ela é a parábola x ao quadrado deslocado uma unidade para cima, certo? Então, ela é assim, ó. Passa aqui no 1. Tudo bem? Só que eu estou interessado no intervalo de menos 1 até 2. Então, quando aqui é menos 1, aqui vai ficar 1 mais menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado dá 1. 1 mais 1, 2. Então, bem aqui vai dar 2. Ó. Então, essa parte aqui não me interessa. Até o intervalo 2. Aqui o 1, aqui o 2. Quando aqui é 2, aqui vai ficar 2 ao quadrado, 4 mais 1, 5. Então, bem aqui é 5. Até aqui, ó. Esse é o gráfico dessa função nesse intervalo aí. Tá bom? Alguma dúvida? Aí o que o TVM disse pra gente, é que nos pontos 1 e menos 1, essa função atinge o valor médio dela, e o valor médio dela é 2. Então, bem aqui, ó. Ponto menos 1 e 1. Aqui e aqui. A função atinge esse ponto, 2, e esse 2 é o valor médio da função. Ok? É isso que o valor médio diz pra gente, tá? O teorema do valor médio. Belezinha? Geometricamente, a gente pode entender o valor médio, o teorema do valor médio, por exemplo, imagina o gráfico dessa função aqui. Ó. Essa integral de a até b f de x dx igual a f de c vezes b menos a, é a área desse retângulo aqui. Ó. Observa que a base desse retângulo é b menos a, e a altura dele é f de c, para um certo ponto c no intervalo AB. Então, o que o teorema do valor médio ele te diz que geometricamente você pode encaixar essa região exatamente aqui. A área abaixo do gráfico dessa função é igual à área desse retângulo de base b menos a e altura f de c. Então, essa parte aqui, ó, que está para fora do retângulo, ela é exatamente essa área aqui que está faltando aqui, né? Essa parte do retângulo. Poderia ser encaixada perfeitamente aqui. É isso que o teorema do valor médio te diz geometricamente falando, tá bom? Então, esse é um teorema muito importante, tá, para integrais. É a versão para integrais do TVM que a gente viu lá para a derivada, tá bom? Eu vou deixar esse exemplo aqui para vocês, porque as horas já estão avançadas, eu quero falar
sobre substituição, tá? Que é o principal objetivo da aula de hoje, tá? Mas eu queria que vocês fizessem essa questão, tentassem fazer, tá? Encontre o valor de b para que o valor médio da função f de x igual a 2 mais 6x menos 3x ao quadrado no intervalo de 0 até b seja 3. Tá? Então, 3 é o valor médio da função nesse intervalinho. Tá? Então, tentem fazer esse probleminha. Na aula que vem eu posso resolver ele com mais tempo. Tá bom? Posso passar? Vou passar. Então, vamos falar sobre substituição, tá? Vamos falar sobre substituição. Eu começo perguntando para vocês o seguinte. Se eu te pedir para determinar uma primitiva da função 2x vezes raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado, o que você faria? Não faria, né? O que a gente faz para encontrar uma primitiva dessa função aí? A função 2x vezes a raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. Oi? Identidade trigonométrica? Qual? Qual identidade trigonométrica? Quando eu te peço uma primitiva dessa função, automaticamente eu estou te perguntando quem é a integral indefinida dessa função. Certo? Tá bom? Então, o que eu quero é que você me diga quem que é uma primitiva dessa função. Observa que ela já não é uma função tão elementar como as outras que a gente estava trabalhando, que a gente já sabia diretamente a primitiva. Essa daí você ainda não sabe. De cara, olhando assim, só se você já viu como é que faz e tal, aí você pode saber, mas olhando rápido, de repente assim, pode ser que você não saiba. Né? Mas o que a gente pode fazer para encontrar uma primitiva dessa função? Aí que entra a técnica da substituição. E aqui na substituição, a gente vai trabalhar com aquelas diferenciaizinhas que nós trabalhamos. Lembra das diferenciais? Nós estudamos aproximações lineares, diferenciais, então a gente vai usar aqueles conceitos. Tá? Lembra que a notação de derivada, né? A gente usou isso aqui, ó, dy dx, isso aqui é igual à derivada da função. Né? A gente usou essa notação. Mas quando nós trabalhamos com diferenciais, a gente viu que essa derivada, ela é, na verdade, o quociente entre incrementos, o incremento dy e o incremento dx. Né? Então, a gente disse que esse dy, ele é a derivada da f vezes o incremento dx. E a gente usou isso aqui para aproximar funções, valores de funções, etc. Tá bom? A gente vai usar essas diferenciais agora na técnica da substituição. Vocês vão ver que é uma técnica relativamente simples, mas é muito eficaz para a gente encontrar primitivas de diversos tipos de função. Tá? Então, vamos lá. Eu quero encontrar a primitiva dessa função, 2x raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado dx. O que a gente vai fazer? Eu vou tentar substituir alguma parte dessa minha função por uma outra variável. É como se eu fosse criar uma nova função na qual eu fizesse uma composição com essa. Eu conseguisse enxergar, na verdade, essa função como uma composição de outras funções. Né? Então, aqui a substituição que a gente pode fazer é a seguinte. Ó, eu vou chamar de uma outra variável, pode ser qualquer coisa, mas em geral eu gosto de chamar de u. Você vai chamar de u, eu vou chamar esse fator aqui de u, ó, 1 mais x ao quadrado. Vou chamar esse fator de u.
Aí vai ficar assim, ó. Essa integral aqui, ela vai ficar assim, ó. Escrever assim, integral. Observa, eu estou mudando a variável de x para u. Então, eu não posso deixar na minha integral alguma expressão envolvendo as variáveis x e u. Eu tenho que trabalhar só com uma das duas. Se eu estou mudando de x para u, então, obviamente, eu vou querer trabalhar só com a variável u. Tá bom? Então, eu tenho que tentar descobrir quem é esse 2x dx em termos de u. Tá bom? Aí vai ficar assim, ó. Isso aqui eu chamei de u, então vai ficar raiz quadrada de u. Vai ficar raiz quadrada de u. Só que eu tenho o problema desses camaradas. Primeiro que aqui tem que aparecer o du, né? Porque eu estou mudando de variável. Tem que aparecer du. Então, como é que eu faço? Eu vou calcular o diferencial dessa função. Vou calcular isso aqui, ó. Então, quando eu derivo a função u, ou seja, a diferencial da função u vai ser igual. Eu vou derivar isso aqui em relação a x mesmo. Quem é a derivada de 1 em relação a x? 0. Quem é a derivada de x ao quadrado em relação a x? 2x, o quê? dx. Lembra que quando a gente deriva, a gente tem que usar isso aqui, ó. dy é igual a derivada da função vezes a diferencial de x, tá? Então, a minha du, a diferencial de u, vai ser 2x dx. Tudo bem? A grosso modo, é como se nós estivéssemos fazendo assim, ó. Eu estou calculando a derivada de u em relação a x. Quem é a derivada de u em relação a x? É 2x. Aí eu pego esse dx que está dividindo e passo multiplicando. Aí eu chego nisso. Bom, é uma maneira prática de você pensar com essas ideiazinhas aí de diferenciais. Tá bom? Aí olha só que bacana. Olha só que bonito. Aí você sai de um troço como esse e chega aqui, só que quem é 2x dx? Quem é 2x dx? É du, então tu substitui aqui ó, o du. Pronto. Então calcular essa integral é mesmo que você calcular essa. Essa aqui você sabe calcular, sim ou não? Sim ou não? Sim. Quem que é essa integral indefinida? Posso até reescrever ela assim, ó, u elevado a meio du. Que é uma primitiva de u elevado a meio? É u elevado a 3 sobre 2 sobre 3 sobre 2. Sim ou não? Por que 3 sobre 2 mesmo? Soma 1 no expoente e divide pelo expoente, né? Então, o que eu estou fazendo aqui é meio mais 1 sobre meio mais 1. Certo? Só que a minha integral inicial, ela está em qual variável? X. Aqui está em qual variável? U. Então, eu tenho que voltar para a variável original. Tudo bem? Mas quem é U? 1 mais x ao quadrado. Então, eu venho aqui e coloco, ó, 1 mais x ao quadrado, elevado, meio mais 1 é 3 sobre 2, meio mais 1 é 3 sobre 2, e aí, só para ficar bonitinho, eu tenho uma divisão de frações, eu conservo a de cima e multiplico pela de baixo invertida. Então, vai ficar 2/3. Então, vai ficar 2/3 vezes 1 mais x ao quadrado elevado a 3 sobre 2. Aí não esquece que eu estou trabalhando com uma integral indefinida. Então, aqui você tem que colocar mais a constante de integração. Então, se eu derivar essa função, eu obtenho essa daqui, ó. Deixo como exercício para vocês tirarem a prova dos 9 aí. Tá bom? Mas essa é a técnica da substituição. A integração por substituição. Você vai olhar para a tua função e vai tentar substituir alguma parte, algum fator da tua função por uma outra variável. De maneira que você obtenha uma nova função na outra variável que você escolheu, que seja mais fácil você integrar, você encontrar a primitiva dela. Então, é isso que nós iremos fazer de agora em diante, na aula de hoje. Tá bom? Ficou claro, gente? Deu para entender? Então, vamos fazer exercício. De agora em diante é só exercício, tá? Olha só essa daí. Letra A. Que é uma primitiva de x menos 1 elevado a 10. O que você não deve fazer de cara nesse item A? O que você não deve fazer? É desenvolver essa potência 10 aí.
Na hora do desespero, tem gente que fica multiplicando x menos 1 10 vezes. Para encontrar um polinômio todo desenvolvido, com os fatores todos desenvolvidos de grau 10, aí, teoricamente, para ele fica mais fácil encontrar a primitiva de cada monômio dele. Aí você vai ficar meia hora todinha para desenvolver esse 10 aí e ainda vai errar, com certeza, alguma conta. Ainda vai errar. Tá? Então, o que você não deve fazer nesse item A é isso. Primeira coisa. Tá? O que você deve fazer? Aí você deve fazer assim, ó. Você vai chamar de U alguma parte dessa função. Algum fator. Que fator? X menos 1. Tá na cara. Tá na cara que é x menos 1. Por quê, professor? Porque quando eu fizer a substituição, vai ficar U elevado a 10. E U elevado a 10 é simples a gente encontrar a primitiva. Vai ser quem a primitiva? U elevado a 11 sobre 11. Só que ainda não está do jeito que a gente precisa que esteja. Eu tenho que encontrar a diferencial de U aqui. Ó. Quem é a diferencial de U? Eu derivo esse fator em relação a x. Derivada de x é 1. Derivada de menos 1, então vai ser 1 dx. Só que 1 dx não precisa colocar o 1, né? Porque é caboquice, né? Não precisa colocar 1. Tá? Então deixa só dx mesmo. Então a diferencial de u é igual a diferencial de x. Belezinha? Então, no lugar do dx, eu vou colocar quem? du. Então pronto, então du. E essa daqui é fácil a gente encontrar a primitiva. A primitiva aqui vai ser quem? U elevado a 11 sobre 11. Só que você não vai deixar em U. Você vai voltar para a variável. E quem é U? X menos 1. Então, isso aqui vai ser igual a x menos 1 elevado a 11 sobre 11 mais a constante. Se você derivar isso aqui, você obtém isso. Alguma dúvida? É difícil isso, gente? Não é tão difícil. A priori, não é difícil. Tá? Pode ser que apareçam funções que sejam um pouquinho mais difíceis você encontrar a substituição correta. E aí o grande problema de você encontrar primitivas de funções é que, em geral, você não sabe qual é a técnica que você vai usar. Tem várias técnicas. Aqui nós iremos estudar especialmente a substituição e a integração por partes. Mas tem outras, tem das frações racionais, tem substituição trigonométrica, tá? Então tem algumas outras técnicas, mas nós vamos focar nessas duas, substituição e integração por partes. Então quando você tem uma primitiva, você não sabe de início, você tem uma integral, você não sabe de início o que você deve usar para encontrar a primitiva daquela função. Essa é a grande dificuldade. Por isso que integrar, em tese, é mais difícil que derivar. Porque com as regras de derivação, você deriva qualquer função elementar. Qualquer função elementar você deriva. Por mais complexa que ela seja. Você vai aplicando lá as regras de derivação. Agora, de integração, não. E nem toda função, mesmo por mais que ela seja integrável, ela pode ser que a primitiva dela não seja representada, ela não pode ser escrita através de funções elementares, né, que é um outro problema que nós temos. Então, nem sempre você vai conseguir esboçar, escrever a primitiva de uma função através das funções elementares que nós conhecemos, tá bom? Esse é um outro problema, né? Mas, enfim, acho que, obviamente, a gente vai trabalhar com as que a gente consegue fazer isso, tá? Item B. Primitiva ou integral indefinida de 2x seno de x ao quadrado dx. Olha bem para essa função. Olha bem para essa função e me diz qual é a substituição boa aí, qual é a substituição que nós devemos fazer. Quem nós devemos chamar de u? X ao quadrado, sim ou não? Aí você já tem que pensar na substituição e pensar na diferencial. Se eu chamo de u
o x ao quadrado, quem que vai ser o du? 2x dx. Tem 2x dx aqui? Então ficou lindo. Então acabou o problema. Então a gente vai chamar a u de x ao quadrado de u. Quando eu calculo a diferencial du, isso aqui vai ser 2x dx. E 2x dx está aqui, ó, 2x dx. E aqui vai ficar seno de u. Então essa primitiva, essa integral vai ficar assim, ó. Seno de x ao quadrado, que é u, e 2x dx é du. Então calcular essa integral é mesmo que você calcular essa integral. Olha que bonito. Quem é uma primitiva de seno de u? Menos cosseno de u. Né? E quem é o u? É x ao quadrado. Então isso aqui é menos cosseno de x ao quadrado mais a constante de integração. Tudo bem? Se você derivar isso aqui, ó, quem é a derivada do cosseno de x ao quadrado? Menos seno de x ao quadrado. Então, menos com esse menos vai dar mais. Vai ficar seno de x ao quadrado. Só que eu tenho que multiplicar pela derivada de x ao quadrado, pela regra da cadeia. E a derivada de x ao quadrado é 2x. Então, morreu. Então, tá certo. Tá bom? Alguma dúvida? Próxima. Integral de x ao cubo cosseno de x à quarta mais 2. Integral de x ao cubo cosseno de x à quarta mais 2 dx. Quem que é a substituição boa aí? X à quarta mais 2, né? Por quê? Porque quando eu calculo a diferencial de u, quem é a derivada de x à quarta? 4x ao cubo. Quem é a derivada de 2? 0. Então fica 4x ao cubo dx. E observa que x ao cubo dx está aqui, ó. Então aqui de maneira esperta eu já vou escrever assim, ó. du sobre 4 é igual a x ao cubo dx. Sim ou não? Já vou escrever assim, porque quando eu substituir aqui, olha, vai ficar assim, ó. Isso aqui vai ser igual a integral de cosseno x à quarta mais 2, nós chamamos de u, então fica cosseno de u, e x ao cubo dx é du sobre 4. Então aqui eu vou substituir du sobre 4. Aí, olha, 1 sobre 4 eu posso tirar da integral, porque é constante. Então isso aqui vai ser igual a 1 sobre 4 vezes da integral de cosseno de u du. E quem é uma primitiva de cosseno? Seno. Então isso aqui fica 1/4 do seno de u. Só que quem é u? X à quarta mais 2. Então isso aqui fica seno de x à quarta mais 2 sobre 4 mais a constante de integração. Alguma dúvida? Tudo bem, gente? Belezinha, então. Olha só que bonito, né? Que bacana. E essa daí? Letra A. Integral do seno de x, seno ao cubo de x, na verdade, né? Vezes o cosseno de x dx. Agora eu quero ver quem é a substituição boa aí. Quem você chamaria de u? Seno. Por que o seno? Quem vai ser o du? Cosseno de x, o que mais? Dx, né? Então, é a substituição boa aí, a substituição boa. Letra A. Integral de seno
ao cubo de x vezes o cosseno de x dx. Então, a substituição boa aqui, do jeito que vocês falaram, é chamar de u o seno de x. Por quê? Porque quando eu calculo a diferencial de u, derivada do seno, cosseno de x, dx. Sempre vem o dx no final. Tá bom? Então, essa integral aqui vai ficar integral seno ao cubo. Só que o seno é u, então vai ficar u ao cubo. Certo? E cosseno de x dx é o du. E aí ficou fácil. Quem é uma primitiva de u ao cubo? U a quarta sobre 4. Mas o u é quem? O u é o seno. Então, isso aqui fica o seno a quarta de x sobre 4. Mais a constante de integração. Tá bom? Então, se você derivar isso aí, você obtém aquela função lá do início. Alguma dúvida? Tudo bem? Letra B. Integral de seno a quarta de x, seno a quarta de x, vezes o cosseno ao cubo de x dx. E essa? Quem você chamaria de u? Agora eu quero ver. Agora é a hora da verdade. Seno a quarta de x vezes o cosseno ao cubo de x dx. Quem você chamaria de u? Olha bem. Chamar o u de seno a quarta? Bora tentar. Se eu chamar o u de seno a quarta, quando eu calcular a diferencial de u, quem é a derivada de seno a quarta de x? O 4 cai, então fica 4 vezes o seno ao cubo de x, só isso? Não, vezes a derivada do seno. Quem é a derivada do seno? Cosseno de x dx. Vai me ajudar? Não, vai piorar. A substituição é para melhorar e nunca para piorar. Então, essa substituição aqui não está legal. Chamar o u de seno a quarta de x não está legal. Chuta outra. Chamar o u de cosseno ao cubo de x. Bora ver. Quando eu calculo a diferencial, derivada de cosseno ao cubo é 3 vezes o cosseno ao quadrado de x, vezes derivada do cosseno, pela regra da cadeia. Derivada do cosseno é menos seno de x dx. Melhorou? Melhorou ou não melhorou? Aqui tu vai chamar isso aqui de u. Presta atenção, aqui tu vai chamar de u. Tu precisa que apareça seno a quarta de x dx. Tá aparecendo? Piorou, na verdade, porque aqui aparece mais um cosseno ao quadrado. Então, piorou. Então, essa substituição também não está legal. Seno de x, o u de seno de x. Bora ver se vai ajudar. Quem vai ser a diferencial? Derivada do seno é cosseno de x dx. O problema é que aqui não é cosseno. Aqui é cosseno ao cubo. E aí? O que a gente faz? Quando não dá para substituir direto, tu pode tentar mexer na tua função. Lembre-se sempre disso. Quando você não tem uma ideia direta, você pode tentar manipular um pouquinho a tua função ali, tipo aquela do início da aula. Lembra daquela do início da aula, que era essa aqui, ó? Seno sobre cosseno ao quadrado? Tu não sabia direto. Mas quando eu escrevi assim, aí veio o estalo. Aí veio o estalo, porque isso aqui é secante, isso aqui é tangente. Primitiva de secante vezes tangente é secante. Acabou. Então, do jeito que essa função está,
pode ser que a gente não consiga. Então a gente pode tentar mexer um pouquinho nela. O que que a gente poderia fazer nessa função aí, gente? Tá quase, tá no caminho. Tá no caminho, gostei da ideia. Ele falou usar a relação fundamental da trigonometria, aquela seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. É uma boa ideia. Só que precisa arrumar um pouquinho só a ideia. Olha só. Prestem atenção, cadê? Nesse item aqui, ó. Esse item pode te ajudar a ter ideia do que você deve fazer para resolver esse próximo item. Porque, olha só, aqui, quando eu chamei o U de seno, apareceu o cosseno dx, que é o que a gente queria que aparecesse. Porque a derivada do seno é cosseno, sim ou não? Então, se aqui ao invés de cosseno ao cubo, se tivesse só o cosseno, aí ficaria bonito. Porque eu chamaria de U seno, e aí quando eu encontrasse a diferencial, ia aparecer cosseno, derivada do seno é cosseno de x dx. Só que o problema é que não é ao cubo, não é só cosseno, é cosseno ao cubo. Mas o que a gente pode fazer aqui para aparecer só um cosseno? Exatamente, a gente pode fazer assim, ó, seno à quarta de x vezes cosseno ao quadrado de x vezes o cosseno de x dx. Podemos ou não fazer isso? Podemos, sim ou não? Aí agora está aparecendo esse fator aqui, ó, que eu queria que aparecesse. Esse fator aqui está aparecendo. Ó. Só que ainda tenho esse fator que está me atrapalhando. Se eu fizer agora a substituição U igual ao seno, quando eu calcular a diferencial, vai aparecer cosseno de x dx. Aí isso aqui é o du, aqui vai ficar U a quarta, só que aqui ainda vai ter um cosseno me atrapalhando. Mas aqui pode entrar a ideia do, como é seu nome? Do Ivan. Qual é a ideia do Ivan? Usar a relação fundamental da trigonometria. Eu posso dizer o seguinte, ó, lembre-se que o seno ao quadrado de uma variável qualquer θ, mais o cosseno ao quadrado de θ, isso aqui é sempre igual a 1, sim ou não? Se eu pegar o seno ao quadrado e jogar para o outro lado, vai ficar cosseno ao quadrado de θ igual a 1 menos o seno ao quadrado de θ. Aí eu vou pegar esse cosseno ao quadrado e vou substituir bem aqui, ó. Tudo bem? Aí olha como vai ficar bonito agora. Aí vai resolver os nossos problemas. Que vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, ó. Aquela integral integral de seno à quarta de x, cosseno ao cubo de x dx, ela vai ser igual integral. Aí olha lá, apareceu seno à quarta vezes, aqui deixa eu só repetir aqui. Isso aqui ficou assim, ó. Seno à quarta de x, cosseno ao quadrado de x, cosseno de x dx. Tinha ficado desse jeito, né? Tá? Então, agora, aqui, eu vou utilizar a relação fundamental da trigonometria e vou reescrever o cosseno ao quadrado de x como 1 menos o seno ao quadrado de x, vezes o cosseno de x dx. Alguma dúvida, gente, até aí, do que eu estou fazendo? Todo mundo está entendendo o que eu estou fazendo? Alguém não entendeu o que eu fiz? Tá, então não entendeu? Tá, vamos repetir. Vamos voltar desde aqui do item A. A ideia do item A foi chamar de U seno de x, porque quando eu calculo a diferencial du, a derivada do seno é cosseno, então vai aparecer cosseno de x dx, que é esse fator. Então a gente está tentando usar essa mesma ideia lá. Eu estou tentando substituir o seno de x por u, só que para que eu faça isso, tem que aparecer esse fator aqui, ó, cosseno de x dx. E como é que eu faço para aparecer ele? Bom, não é cosseno ao cubo? Então eu escrevi como cosseno ao quadrado vezes cosseno. Porque cosseno ao quadrado vezes cosseno é cosseno ao cubo. Tudo bem?
Aí eu estou usando a relação fundamental da trigonometria, que é essa daqui, ó. O seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado de um número real é sempre igual a 1. Então, se eu pegar o seno e jogar para lá negativo, o cosseno ao quadrado é 1 menos o seno ao quadrado. Então, no lugar desse cosseno ao quadrado, eu vou substituir isso aqui. Então, substituindo, vai ficar assim, ó. Seno à quarta vezes o cosseno ao quadrado, quem é? O cosseno ao quadrado é esse camarada, é 1 menos seno ao quadrado, vezes cosseno de x dx, que já estava, continuou. Tudo bem? Aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar a distributividade. Vai ficar assim, ó, integral. Eu vou até escrever assim, ó, só para vocês entenderem o que eu vou fazer. Eu vou escrever assim, ó, seno à quarta de x vezes cosseno de x dx vezes, isso aqui é um abuso de notação, só para vocês entenderem o que está acontecendo. 1 menos seno ao quadrado de x, tá? Esse dx, posso até deixar aqui no final mesmo, não vai ter problema. Aí aqui eu vou usar a distributividade, ó. Tudo bem? Então vai ficar assim, ó. Integral de seno à quarta cosseno de x vezes 1 é seno à quarta cosseno x. Seno à quarta cosseno x vezes menos seno ao quadrado de x, seno à quarta vezes seno ao quadrado dá seno à sexta. Então isso aqui vai ficar menos seno à sexta de x cosseno de x dx. Sim ou não? Só que eu tenho a integral de uma subtração. Eu posso transformar isso aqui na subtração das integrais, pelas regras de integrais. Então, isso aqui vai ser igual integral de seno à quarta de x cosseno de x dx menos a integral de seno à sexta de x cosseno de x dx. Olha só que bonito. A gente fez tudo isso para chegar nisso, porque agora a substituição funciona. Se eu chamar agora o u de seno de x, a diferencial de u vai ser o cosseno de x dx. E aí essa integral vai ficar mamão com açúcar, vai ser igual a integral de... Quem é o seno? U. Só que é u a quarta. E quem é cosseno x dx? Du. Menos integral. Quem é o seno? É u. Então fica u a sexta. Cosseno x dx é du. E essa daqui a gente sabe fácil, tá? Primitiva de u a quarta, u a quinta sobre 5. Menos primitiva de u a sexta, u a sétima sobre 7. Só que o u é ao seno de x. Então isso aqui fica seno a quinta de x sobre 5 menos seno a sétima de x sobre 7. E não esquece da constante de integração para não errar toda a conta, né? Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Professor, de onde eu vou tirar essa ideia? Tu não vai tirar, tu tem que ver para te poder ter as ideias para as próximas questões. Por isso estou te mostrando. Tudo bem? Você não tira alguma coisa do nada, assim. Difícil você tirar alguma coisa do nada. Você precisa ver algo parecido e depois você reproduz isso que você aprendeu, tá bom? Esse tipo de integral aí é o que a gente chama de integrais trigonométricas, tá bom? A gente vai falar um pouquinho mais delas na próxima aula, se der tempo. Inclusive tem umas questões na lista sobre elas, tá? Tem algumas substituições legais, assim, que tá lá na lista. Tem uma até bem legal e bem difícil. Uma das questões extras. Mas de vez em quando é legal a gente colocar uma questão bem difícil assim, né? Só pra gente bater cabeça. Alguma dúvida, gente? Posso passar? Vamos lá, então. A letra C, na verdade, né? Letra C. Essa daí. Essa eu quero ver. Essa eu quero ver. 4... desculpa, integral de 5 sobre 4 mais x ao quadrado dx. Olha de cara e me diz
caso você consiga, qual é uma substituição boa aí? Observe que agora a gente vai encontrar umas integradas um pouquinho mais difíceis, tá, gente? Nem tudo são flores em cálculo, tá? A tendência é aumentar o nível. 5 sobre 4 mais 5 sobre x ao quadrado? Não. Não, porque aquela soma está no denominador. Você não pode quebrar ali. Se fosse um produto, até poderia. Mas aquela soma está no denominador. Então, você não pode fazer 5 sobre 4 mais 5 sobre x ao quadrado. Sobre 1 vezes 4, mas aí vai dar no mesmo, né? Porque vai ficar assim, ó, 5 sobre 1, se eu entendi o que você falou, vezes 1 sobre 4 mais x ao quadrado. E aí? Como é? Só essa? Tá, tudo bem. O que você está falando, então, deixa eu colocar aqui. Integral de 5 sobre 4 mais x ao quadrado dx. A sua ideia é, basicamente, tirar esse 5 da integral. Então, ficaria 1 sobre 4 mais x ao quadrado. É uma boa ideia. Na verdade, isso era a primeira coisa que eu ia fazer. Mas, qual que seria essa primitiva? Essa integral? Qual é uma integral, uma primitiva de 1 sobre 4 mais x ao quadrado? Gente, quando você não sabe, você tem que tentar lembrar de algo que tenha alguma semelhança com isso. Hã? O problema é que aí é 1 sobre x ao quadrado, né? O problema é que aí é 1 sobre x ao quadrado. Se fosse 1 sobre x, aí a gente poderia pensar num log natural, né? Que eu acho que era essa a tua ideia. Tá, é uma ideia, chamar u de 4 mais x ao quadrado. Aí ficaria 5 vezes a integral de 1 sobre u. Só que o problema é que aqui eu tenho que calcular a diferencial. Então aqui vai ficar derivada de 4 é 0, derivada de x ao quadrado é 2x dx. E aqui não tem x. Se tivesse x, ficava show de bola. Mas não tem x. Esse é o grande problema. Tá bom? A ideia é muito boa, mas não funciona por conta desse pequeno detalhe. Então a gente precisa de outra ideia. Você lembra de alguma integral? Você lembra de alguma integral que se parece mais ou menos com isso aqui? Você lembra de alguma integral que se parece mais ou menos com essa integral aí de 1 sobre 4 mais x ao quadrado dx? Tangente? Não. Arco tangente, muito bem. Arco tangente. Lembrete. Lembrete. Integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx é a arco tangente de x mais a constante de integração. Essa é importante. Muito importante. Todas são, né? Mas essa é muito importante. E isso não parece muito com isso? Sim ou não? Parece muito com isso. O problema é que aqui é 1. E aqui é quanto? 4. Pô, mas como é que eu posso fazer para aparecer 1 aqui? Como você faria para aparecer 1 aqui no lugar desse 4? 5 vezes a integral. Como você faria para aparecer assim, ó, 1 mais alguma coisa aqui, né? Vai mudar. Como é que você faria para aparecer 1 aqui? Vamos pensar só no 1. Como eu faço para aparecer esse 1 aqui? Boto o 4 em evidência, sim ou não? Ponho o 4 em evidência. Então, bora colocar o 4 em evidência aqui, ó. 4 vezes, vai ficar 1 mais... Só que aqui já não vai aparecer mais x ao quadrado. Vai aparecer x ao quadrado sobre 4, sim ou não?
Só que x ao quadrado sobre 4, esse 4 aqui eu não posso tirar? Porque está 1 sobre 4, eu posso tirar 1 sobre 4. Vai ficar 5 sobre 4 vezes, vai aparecer 1 sobre 1 mais x ao quadrado sobre 4. Eu não posso reescrever como x sobre 2 ao quadrado? Sim ou não? Belezinha? E agora olha para essa, olha para arco tangente e imagina qual é a substituição boa. Quem que eu vou chamar de u? Quem que a gente vai chamar de u? X sobre 2. X sobre 2. Quando eu chamar de u de x sobre 2, a diferencial de u vai ser igual 1 sobre 2 é constante. Quem é a derivada de x? 1. Então vai ficar 1 sobre 2 dx. Sim ou não? Vai ficar 1 sobre 2 dx. Então isso aqui vai ficar assim, ó, 5 quartos vezes a integral de 1 sobre 1 mais x sobre 2, a gente chamou de u, então fica u ao quadrado. Só que quem é o dx? O dx é o du? Sim ou não? Não, o dx é quem? É 2du. 2du é igual ao dx. Certo ou não? 2du é igual ao dx. Então, no lugar do dx, eu vou colocar 2du. Tem problema? Não tem problema, porque eu pego esse 2 e tiro da integral, porque ele é constante e está multiplicando. Então, isso aqui vai ficar 5 vezes 2 sobre 4, vezes a integral indefinida de 1 sobre 1 mais u ao quadrado du. Mas aí ficou fácil, né? Porque quem é uma primitiva de 1 sobre 1 mais u ao quadrado? É a arco tangente de u. Pronto, resolvemos o problema. Então, isso aqui vai ser igual a... Aqui eu posso simplificar, né? Sobra 2. Então, dá 5 sobre 2 vezes a arco tangente de u. Só que o u é quem? X sobre 2. Então, isso aqui fica arco tangente de x sobre 2 mais a constante de integração. Pronto. Então, essa daí é a primitiva dessa função aqui, ó. A gente derivar aquela, a gente obtém essa. Alguma dúvida? Deu para entender? Belezinha. Verifique. Eu queria mais um pouquinho de água, por favor. Verifique que, lembra que nas aulas de primitivas eu falei para vocês que as primitivas da tangente e da secante eram essas aí, lembra? Só que eu só coloquei. Eu não falei o porquê, agora a gente vai ver o porquê. Tá? Integral da tangente de x dx é igual a menos o log natural do módulo do cosseno de x mais a constante de integração. Por que que isso é verdade? Em outras palavras, eu quero encontrar quem é essa integral indefinida. Quem é a integral indefinida de tangente de x? Tá bom? A ideia é a gente tentar utilizar alguma substituição. Se tu deixar do jeito que está aqui, qual vai ser a substituição que tu vais usar? Não tem nenhuma, né? Porque é só a tangente aí, só tem um fator aí. Mas o que que a gente pode fazer? Seno sobre cosseno, muito bem. A integral da tangente de x dx é a integral do seno de x sobre o cosseno de x dx. Correto? Agora me diz quem é a substituição boa. Quem que você vai chamar de u aí? Esse é o momento da gente treinar, gente. Então bate a cabeça aí e tenta encontrar qual é a substituição boa. Seno. Se eu chamar o u de seno de x, vai ficar legal? Bora ver. Quem que vai ser o du?
cosseno de x dx, sim ou não? Então isso aqui vai ficar assim, ó. Essa integral vai ficar assim, ó. Integral. O seno eu estou chamando de u. Então vai ficar u sobre... Só que aqui, gente, não é cosseno de x vezes dx, não. Isso aqui é dx sobre cosseno. Eu vou conseguir fazer essa substituição aqui? Não vou conseguir. Então, essa substituição aqui, ó, não vai me ajudar. Tudo bem? Tem que ter cuidado, porque lá na hora do desespero da prova, o cara olha que cosseno x dx, cosseno x dx, isso aqui é du. Então, u du. Aí ele pega, isso aqui é u ao quadrado sobre 2, mais a constante, isso aqui é seno ao quadrado de x sobre x mais a constante. Sobre x não, sobre 2, mais a constante. Aí ele vai para casa feliz achando que acertou e errou tudo. Porque se você derivar isso aqui, nunca que isso aqui vai dar tangente. Tudo bem? Alguma dúvida? Então essa substituição aqui não nos ajuda. Qual é outro palpite? Quem você poderia chamar de u? Hã? Cosseno é uma boa ideia, né? Bora tentar. Cosseno x. Então quem é o du? Quem é a derivada do cosseno? Menos seno, cuidado com o sinal. Menos seno de x dx. E olha aqui, ó, que lindo. Aí sim. Aí vai ficar bacana. Olha só. Isso vai ser igual a integral de seno de x dx. Quem é seno de x dx? Menos du. Menos du. Todo mundo enxerga? Então eu vou colocar bem aqui, ó. Menos du. Sobre. Quem foi o cosseno que a gente chamou? U. Então isso aqui eu posso reescrever assim. Esse aqui tem um menos, eu vou jogar para cá. Integral de 1 sobre u du. Só para deixar daquele jeitinho que a gente já está acostumado. Tudo bem? Alguma dúvida? Quem é a primitiva de 1 sobre u? Log natural de u, do módulo de u. Do módulo de u. Então isso aqui vai ser igual a menos o log natural do módulo de u. Só que quem é o u? É o cosseno. Então isso aqui é menos do log natural do módulo do cosseno de x mais a constante de integração. Que era o que a gente queria mostrar. Pronto. Ok? Alguma dúvida? Belezinha. E a letra B? Integral da secante. Olha só o que aparece aí. Integral da secante é o log natural do módulo da secante de x mais a tangente de x mais a constante de integração. Essa daí não é tão simples você achar a substituição. Essa daí não é tão simples você achar a substituição. Porque a substituição, mesmo que você escreva isso aqui assim, ó, como 1 sobre cosseno de x, dx, isso aqui não te ajuda. Porque se tu chamar o u de cosseno de x, quando tu encontrar diferencial, vai aparecer o seno, menos seno. Ele não vai te ajudar. Então essa daí, a substituição direta, se não te ajuda. Na verdade, o que a gente tem que fazer nessa é mexer nela um pouquinho. Né? E na verdade, o fator que vai aparecer aqui é algo assim que não é tão simples de você ver. Né? Aqui você tem que multiplicar a secante de x por secante de x mais tangente de x e dividir, multiplica e divide por isso aqui, ó. Aí vai ficar assim, ó. Aplica a distributividade, então fica secante ao quadrado de x mais secante de x vezes tangente de x sobre secante de x mais tangente de x dx. Aí agora faz a substituição. Aí agora, sabendo disso, você consegue imaginar qual é a substituição boa. Né? Qual é a substituição boa aí? Quem que você vai chamar de u?
você vai chamar de u o denominador, que é secante de x mais tangente de x. Por quê? Porque quando você calcula o du, quem é a derivada da secante? Quem é a derivada da secante? Quem é a derivada da secante? Secante vezes tangente. Eu vi gente falando aí secante ao quadrado. Secante vezes tangente. Mas, quem é a derivada da tangente? Secante ao quadrado. De x, dx. Tudo isso dx. Aí, olha só. Isso aqui que aparece é o numerador dessa fração. Então, isso aqui vai ser igual a integral. Isso que aparece é o denominador, então é o du. Tá? Então, du. Aí fica 1 sobre. Isso aqui, secante mais tangente, a gente chamou de u. Então, fica 1 sobre u. Tá bom? Então, isso aqui é o log natural do módulo de u. Primitiva de 1 sobre u é log natural do módulo de u. E o u é secante de x mais tangente de x. Então, isso aqui é o log natural do módulo da secante de x mais tangente de x, mais a constante de integração no final. Pronto. Essa daí não é tão simples, tá? Mas agora vocês já sabem. Tudo bem? Então, essa daí a gente tinha que multiplicar e dividir por aquele fator lá para poder aparecer a substituição boa. Alguma dúvida, pessoal? Sim ou não? Não, né? Tá. Então vamos fazer mais exercício. Tem uma porrada de exercício ainda aqui pra gente. Ó. Muita coisa ainda para falar. Muita coisa para exercitar. Letra A aí. O que você faria? Quem é uma primitiva de x sobre 1 mais x ao quadrado? Qual é a substituição boa aí? Fala, sem medo. Quem que você chamaria de u aí? Bora, gente. X ao quadrado só? 1 mais x ao quadrado, né? Você já tem que ter a visão que quando você diferenciar isso aqui, calcular a diferencial, quem é a derivada de 1 mais x ao quadrado? 2x o quê? E x dx está aqui, ó, x dx, multiplicando. Tudo bem? E aí, de maneira esperta, você já vai escrever assim, ó, que du sobre 2 é x dx. Tá claro? Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Então, essa integral vai ser igual a integral de x dx é du sobre 2. Então, vou colocar aqui, ó, du sobre 2. E aqui fica 1 sobre 1 mais x ao quadrado, que é 1 sobre u. Tá bom? Então, isso aqui é igual 1 sobre 2 eu posso tirar aqui, ó. Então, fica a integral de 1 sobre u du. Certo? Só quem é a primitiva de 1 sobre u? Ln de módulo de u. Né? Então, isso aqui vai ser 1 sobre 2 vezes ln de 1 mais x ao quadrado. Porque 1 mais x ao quadrado é sempre positivo, né? Então, o módulo aí não precisa. Então, isso aqui mais a constante, né? Tá bom? Então, essa daí é a primitiva dessa função. Tá bom? Alguma dúvida? Observe, faltam 10 minutos. A gente só está trabalhando até agora com as integrais indefinidas, mas pode surgir a dúvida, professor, e quando for uma integral definida, como é que a gente pode fazer? Aí tem duas maneiras que a gente pode trabalhar, tá? Você pode fazer como a gente já está fazendo, você pode calcular, tipo assim, ó, essa daqui, letra A, integral definida de 0 a 4, de raiz quadrada de 2x mais 1 dx. Você pode, primeiro, presta atenção, você pode esquecer os limites de integração
e calcular a primitiva todinha como se fosse a integral todinha como se fosse uma integral indefinida. Aí você encontra a primitiva e no final você substitui os limites de integração e calcula a variação. Tudo bem? Pode fazer assim. Qual é a segunda forma, professor? Que em geral é a segunda forma que a gente utiliza. Você calcula a primitiva na nova variável que você está calculando, na variável u, que a gente está chamando. Só que quando você encontra a primitiva, você não volta para a variável original. Você já encontra os novos limites de integração que dependem dessa nova variável. Tipo assim, olha só. Vamos fazer essa daí, para ficar claro o que a gente vai fazer. A gente vai fazer assim, ó. Integral, letra A, integral de 0 a 4 da raiz quadrada de 2x mais 1 dx, certo? Bom, qual é a substituição aí? 2x mais 1 eu vou chamar de u, sim ou não? Tá, então presta bem atenção. Eu vou chamar de u o 2x mais 1. Quando eu chamar de u o 2x mais 1, a diferencial de u vai ser 2dx, concorda? A derivada de 2x é 2, então fica 2dx. Tá bom? Então vem aqui, ó. Isso aqui vai ficar assim, ó. Integral. Não vou colocar ainda os limites de integração, tá? Vai ficar raiz quadrada de 2x mais 1. Quem é 2x mais 1? É o u. E quem é o dx? du sobre 2. Aí bem aqui você tem um pouquinho de calma. Você não vai colocar agora de 0 a 4. Você vai encontrar os novos limites de integração. Como assim, professor? Você vai fazer assim, ó. Você vai olhar bem para isso aqui que você fez a substituição, ó. E você vai pensar assim, ó. Isso aqui é quando o x é 0, sim ou não? Então você vai pensar assim, ó. Quando o x é 0, o u é quanto? Substituir aqui, ó. 2 vezes 0, 0. Com mais 1 dá 1. Então, quando o x é 0, o u é 1. Então, quando o x é 0, o u é 1. Aí tu vem aqui e substitui 1. Tudo bem? Aí faz o segundo também. Aqui é quando o x é 4. Então, tu vens aqui e pensa. Quando o x é 4, o u é quanto? 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Então, quando o x é 4, o u é 9. Então, você encontrou os novos limites de integração e, com isso, você não vai precisar, no final, voltar para a variável x. Tu já trabalha só nessa variável u, que fica mais fácil. Tudo bem? Quem é uma primitiva da raiz quadrada de u? U elevado a 3 sobre 2, sim ou não? Sobre 3 sobre 2. A gente já fez essa hoje. E quando inverte, dá 2/3, certo? Eu vou inverter logo aqui. 2/3. Isso aqui variando em que intervalo? Ah, desculpa, peraí. Peraí, para a gente não fazer besteira, né? Aqui tem 1 sobre 2, então vamos com calma. Vou tirar esse 1 sobre 2 da integral. De 1 a 9, raiz de u, du. Agora sim, para a gente não errar a continha, né? Então fica 1 sobre 2 vezes. Agora, uma primitiva de raiz de u elevado a 3 sobre 2, sobre 3 sobre 2, que é o mesmo que eu vou colocar o 2/3 aqui, ó. Isso aqui variando de 1 a 9. Alguma dúvida? Esse 2/3 é constante, né? Posso pôr ele em evidência quando eu fizer a variação, posso tirar ele aqui, ó. Vai ficar meio vezes 2/3 vezes u elevado a 3 sobre 2, variando de 1 a 9. Belezinha? Esse 2 com esse 2 eu posso cancelar, então vai ficar 1/3 vezes, aí substitui 9 elevado a 3 sobre 2 menos 1 elevado a 3 sobre 2, tá bom? 1 elevado a 3 sobre 2. Tá? Então, isso aqui, quando você fizer essa conta aqui, você pode escrever o 9 como 3 ao quadrado, né? Aí o quadrado cancela com esse, fica 3 ao cubo. 27 menos 1, 26 sobre 3, né? Então, isso aqui vai dar 26 sobre 3. Tá bom? Pronto. Alguma dúvida?
Então a ideia agora, quando a integral for definida, a gente pode fazer assim, tá? Você pode, ao invés de você mudar para a variável u e depois voltar para a variável x, você já, quando for para a variável u, você já calcula quais são os novos limites de integração. E aí trabalha só na variável u, que vai ficar mais simples. Agora, cuidado. Cuidado com o quê, professor? Cuidado para não esquecer de mudar os limites de integração. Porque se você não mudar os limites de integração, você vai errar a questão. Tem sempre que fazer a mudança dos limites de integração. Alguma dúvida? Próxima. Qual é que a gente faz aí, né? Só mais uma. Qual é que a gente faz aí? B de bola? C. C de cachorro. Tá. Então, integral de 1 a 2 de e elevado a 1 sobre x ao quadrado dx. Vai logo pensando enquanto eu apago aqui, qual é a substituição boa? Quem que você chama de u aí? Quem que você chama de u aí? Hum? Um sobre x? Pode ser, vamos ver. Quando eu derivar o u em relação a x, quando eu calcular a diferencial, quem é a derivada de 1 sobre x? Lembra que 1 sobre x você pode escrever como x elevado a menos 1, sim ou não? Então, quem é a derivada de x elevado a menos 1? Derivada, não é a primitiva, derivada. Menos 1 sobre x ao quadrado dx, não é essa? Lembra? Vocês esqueceram a regra de derivação? Isso acontece muito. O cara vai para a integral e esquece tudo que ele aprendeu de derivada. Não sabe mais derivar uma potência. Derivada de x elevado a n, como que é? X elevado a n menos 1 sobre n menos 1. Não é assim? Sim ou não? Então, quem é a derivada de x elevado a menos 1? Oh, eu esqueci aqui. Oh, meu Jesus. N vezes x elevado a n menos 1. Estou falando de vocês e eu confundi. Desculpa. Quem é a derivada de x elevado a menos 1? X elevado a menos 1. O menos 1 cai, não é assim? Menos 1 vezes x elevado, aí diminui um expoente, sim ou não? Menos 1, diminui uma unidade. Então, isso aqui vai ficar dx, né? Então, isso aqui vai ficar menos 1 sobre x ao quadrado dx. Certo? Certo ou não? Então, aqui, olha, vai ficar assim, ó. Integral e elevado 1 sobre x, a gente chamou de quem? De u. De u. Não vou colocar ainda os limites de integração. Aí, olha só, presta atenção. dx sobre x ao quadrado, quem é dx sobre x ao quadrado? Menos du. Aqui vai aparecer menos du. Só que eu preciso dos novos limites, sim ou não? Quem serão os novos limites? Vou fazer bem aqui. Quem serão os novos limites? Aí vamos lá, ó. Quando x é 1, o u é quanto? O u é 1 sobre x. Então, quando x é 1, o u é quanto? 1. E quando x é 2, o u é quanto?
meio. Então aqui vai ficar de 1, quando x é 1, o u é 1, então aqui é 1 e aqui é 1. Quando x é 2, o u é meio, então aqui é 1 e aqui é meio. Belezinha? Então isso aqui vai ficar menos a integral de e elevado a u du de 1 até meio. Que é uma primitiva... Oi? Inverter os limites? Pode. Se quiser, pode inverter os limites de integração e trocar o sinal da integral. Lembra que essa é uma propriedade das integrais. Você troca o limite de integração, a posição deles, você troca o sinal da integral. Tudo bem? Então, isso aqui vai dar menos... Primitiva de e elevado a u é e elevado a u. Variando de 1 a meio. Tá? Então, isso aqui vai dar menos e elevado a meio menos e elevado a 1. E fazendo a substituição, fica e elevado a 1 da e menos e elevado a meio. Tá? Então, essa daqui, esse daí é o resultado dessa integral. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Lembra que e elevado a meio, a gente pode reescrever também como raiz quadrada de e, né? Então, você poderia colocar e menos raiz quadrada de e. Belezinha? Olha, mostra aí as últimas para eles. Tentem fazer as outras, tá? Item B e item D. Item B, integral de 1 a e de log natural de x sobre x dx. Item D, integral de 0 a π sobre 2 do cosseno de x vezes o seno do seno de x dx. E tem um seno no argumento do seno, tá? Então tentem fazer essas daí. Gente, forte abraço, estudem bastante. Próxima aula a gente vai terminar essas questões e vamos falar de integração por partes, tá? Forte abraço.